Como surgem as lendas do folclore? Saci, Mula Sem Cabeça e Cuca. Explorando as origens científicas das lendas mais famosas do folclore brasileiro. O folclore brasileiro é rico em lendas e histórias que há gerações fascinam e assombram as mentes das pessoas. Entre essas lendas, destacam-se personagens como o Saci, a Mula Sem Cabeça e a Cuca. Mas como essas lendas do folclore surgiram e persistem ao longo do tempo? Nesta reportagem, mergulharemos nas origens científicas dessas histórias que fazem parte do imaginário popular. O Saci, uma fusão de mitologias. O Saci é um dos personagens mais icônicos do folclore brasileiro. Ele é conhecido por sua travessura, fumando seu cachimbo e usando um gorro vermelho. A origem do Saci é uma fusão de elementos de diferentes mitologias. Sua perna única pode ser relacionada à figura do Curupira, enquanto seu gorro vermelho pode ter raízes nas histórias de duendes europeus. Do ponto de vista científico, a lenda do Saci pode ser entendida como uma adaptação cultural. Os colonizadores europeus trouxeram suas próprias crenças folclóricas para o Brasil, que se mesclaram com as crenças dos povos indígenas e africanos. O resultado foi a criação de um novo mito, o Saci, que reflete a rica diversidade cultural do país. A Mula Sem Cabeça, uma metáfora de tabus sociais. A Mula Sem Cabeça é uma lenda que assombra as noites do interior do Brasil. A história conta que uma mulher que cometeu adultério é amaldiçoada e transformada em uma mula sem cabeça, vagando pela noite com fogo saindo de seu pescoço. Essa lenda pode ser interpretada como uma metáfora para tabus sociais, como o adultério. Do ponto de vista científico, as lendas do folclore muitas vezes servem como meio de transmitir valores morais e sociais de uma geração para outra. A mula sem cabeça pode ter surgido como uma maneira de alertar as pessoas sobre as consequências de comportamentos considerados imorais na época. A Cuca, raízes africanas e reinterpretação brasileira. A Cuca é uma bruxa malvada com uma aparência assustadora que costuma aparecer nas histórias infantis. Sua origem pode ser rastreada até as culturas africanas trazidas pelos escravos para o Brasil. Na África, existem figuras semelhantes, como a Kikomba, uma bruxa que aterroriza crianças. A Cuca é um exemplo de como as lendas do folclore são reinterpretadas em diferentes contextos culturais. No Brasil, a Cuca assumiu características próprias, tornando-se uma figura icônica das histórias infantis e dos pesadelos de crianças. Através dessa transformação, a cultura brasileira incorporou elementos africanos, adaptando-os ao seu próprio contexto. Conclusão. As lendas do folclore brasileiro, como o Saci, a Mula Sem Cabeça e a Cuca, são uma rica tapeçaria de mitologia, cultura e história. Do ponto de vista científico, essas lendas podem ser entendidas como produtos da fusão de diferentes culturas, adaptações sociais e métodos de transmitir valores e tabus. Elas desempenham um papel importante na preservação da identidade cultural do Brasil, ao mesmo tempo em que continuam a encantar e assombrar gerações de brasileiros. Assim, essas lendas permanecem vivas e relevantes, fazendo parte do patrimônio cultural do país. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!